A paz do Senhor Jesus, meus amados. Eu quero dividir o raciocínio de uma história contigo, que é uma história muito interessante. Preste bastante atenção. Você é inteligente, vai saber redefinir o sentido real dessa reflexão. Um rapaz que era bom e laço, um bom cavaleiro, cuidava do rebanho de bois dos seus pais. E numa certa vez, ele entrou correndo na cidade, puxando pela sua corda uma criança. E quando ele entrou na cidade puxando aquela criança pela corda laçada, as pessoas o abordaram, pararam aquela cidade toda diante daquela cena. E tomaram a criança daquele homem, abrindo aquele laço e resgatando a criança. E já voaram em cima daquela cavalgadura, pegaram aquele rapaz e espancaram, mas espancaram, quase até a morte. Talvez alguém perguntou, mas por que ele estava fazendo tamanha maldade com uma criança, puxando a criança a cavalo no laço da sua corda? Mas aí é que vem a história. Aí é que vem a história. Todo aquele povo daquela cidade pensou estar fazendo justiça por causa da maldade que ele estava fazendo com aquela criança, laçando a criança e puxando a criança a cidade adentro. Porém, ele quase que desfalecido, alguém teve a ideia de perguntar para ele por que ele estava fazendo aquilo com aquela criança. Com muito pouca força, ele conseguiu expressar tais palavras de esclarecimento. E disse, olhando para aquele que o perguntava: olha, eu sempre fui muito bom em laço, porque é isso que eu faço todos os dias, cuidando do rebanho de bois dos meus pais. E eu estava para entrar na cidade e vi essa criança correndo, só que na frente dela tinha um grande abismo, um buraco enorme. Se essa criança caísse lá dentro, ela com certeza morreria. Então eu que mais que depressa, sobre reflexo daquilo que eu faço todos os dias, peguei o meu laço, rodei e consegui laçar a criança. Só que o meu cavalo galopou muito e eu arrastei ela por alguns metros. Mas a intenção era salvar a criança. A cidade parou. Aquele povo ficou mudo naquele momento, porque quase comete um crime pensando que estava fazendo o bem. A reflexão é essa. As pessoas viram aquele rapaz enquanto ele tentava salvar aquela criança, mas não viram o que tinha acontecido antes. E muitas vezes nós cometemos os mesmos erros como seres humanos. Às vezes a gente não sabe a real história, mas a gente pega a conversa que ouviu e a gente joga para frente, acabando assim com o nome de uma pessoa, com a reputação de uma pessoa, com o caráter de uma pessoa. Por quê? Porque alguém disseminou alguma coisa e a gente, sem querer saber da verdade, a gente saiu disseminando isso. Pense nisso. Isso é muito perigoso. Pode ter consequências irrevogáveis. Boa reflexão essa, né? Que Deus abençoe a sua vida, que possamos aprender a ser sábio com as nossas próprias palavras e guardarmos a nossa boca daquilo que não conhecemos, antes de sairmos divulgando. Que Deus abençoe, fique com Deus.